E no vídeo de hoje eu tô aqui com o Edilson. E aí, Edilson, tudo bem? Tudo bem, satisfação. Mais conhecido como pai do Natan aqui no canal, né, Edilson? É verdade, como sempre. Então, para quem não está entendendo o que a gente está falando aqui, nós estamos trazendo o Edilson porque desde quando eu comecei a aceitar minha mediunidade, que foi através do Natan, que é filho do Edilson, então daquela série que eu vim fazendo, essa daqui não vai ser bem uma continuação, Edilson. Vou fazer um papo aberto. Você está acompanhando o canal? Sim, estou acompanhando. Teve alguma coisa que você fala assim, ficou faltando aquilo? Ou algumas coisas que você viu? Porque a ideia agora desse vídeo é a gente trazer tudo que de repente alguma coisa é o que eu falei, o que eu não falei, o que era bom se você tivesse explorado mais aquela outra parte. Eu percebi a sua perspectiva que eu não tinha, né? Eu achei muito interessante algumas coisas que você colocou lá, que também não está no livro, eu desconhecia, foi interessante. Mas assim, a essa altura, né, ainda não terminou a sua sequência, né? Então ainda não tenho nada para colocar. Até agora está indo legal, tá? Porque senão você vai dar uns spoilers, né? Mas assim, tem uma visão um pouco diferente em algumas coisas que eu não lembro para pontuar aqui, mas do livro, né? Tem umas coisas que mais assim, é a mesma coisa, mas tem umas perspectivas diferentes que é interessante para quem lê o livro acompanhar esse seu lado, né? Que assim, apesar de no livro ter bastante da sua perspectiva, da sua posição, sim, né? Que o livro tem essa parte. A primeira parte é minha e a segunda parte é a sua, porque seria os bastidores, né? Seria o segundo capítulo, os bastidores de uma morte, que é a visão que você teve. Você ainda acrescentou algumas coisas que não tinha, então é interessante para quem quer acompanhar, gosta, interessa nessa história aí, nessa jornada, e é legal ler o livro e ter essa sua perspectiva. E teve um monte de gente que já leu o livro, escutou também, porque está em áudio, né? E aí, para quem não sabe do que eu estou falando, de novo, dá uma olhadinha, vou deixar nos cards. Na verdade, vai estar o link aqui na parte de baixo. Muita gente, depois dos relatos, começou a ver o audiolivro, né? E aí falou assim, caramba, já escutei tudo e agora eu tô vendo que teve uma parte que você falou e o Edilson falou também. E aí ficou nessa questão. Então, para quem não teve acesso ainda ao livro, o audiolivro tá de graça disponível no YouTube, né, Edilson? O audiolivro está no YouTube, é um link do YouTube, né? O e-book também está disponível de graça no Google Livros, no Google Play. Se pesquisar pelo título, A Vida Bate com Força, você já acha. É como você diz sempre, só a versão impressa que tem o custo da gráfica, aí não tem como dar gratuitamente, apesar que a gente já fez isso também. Já fez, né? isso também. A gente já fez. Então, eu estou recebendo muito feedback do pessoal que falou que leu o livro e está sendo transformador e falou para mim te agradecer pessoalmente. Então, fica aqui a gratidão dessa pessoa, né, que falou assim que muitas vezes elas não querem deixar nomes e tal, mas que queria saber como é que estão os pais do Natan. Então, hoje eu estou falando aqui com o Edilson, depois vai ser com a Cristina. Mas sobre esse ponto de vista, como que está sendo para você? Toda essa questão que a pessoa falou assim, que tem muita gente que foi incrível, né? O vídeo está trazendo muita gente que também teve uma questão de que o filho desencarnou, ainda jovem e tudo mais, e com a história muito parecida com a do Natan. E que ela se sente representada, mas ela quer saber assim, como que está o Edilson hoje? A emoção ainda vem, com certeza, né? A saudade existe. Não tem jeito, porque por mais que você tenha uma certeza, né, da continuidade, sim, e do reencontro, a saudade bate. Mas como são coisas que não tem jeito, né? A gente questionou muito, aliás, tudo isso aconteceu por causa do questionamento, que a gente não acha justo, né? Não acha certo, né? Um jovem, né?
teoricamente vai, né? Não tem dívidas, né? Sim. Não seria uma justiça, né? Mas enfim, a gente acaba questionando a Deus, questionando tudo, mas aqui no livro tem cada caso é um caso, né? Sim. Né? Assim, eu talvez acredito pela busca, eu consegui ter a resposta específica do meu caso, o porquê, né? A resposta normalmente não é agradável, né? Então, às vezes, por isso que às vezes as pessoas talvez tenham até medo de querer saber, né? Mas enfim, a gente vai, assim, eu digo assim, ter a minha vida antes da passagem de Natan e depois da passagem de Natan. Com certeza, nem eu nem a Cristina somos mais as mesmas pessoas que nós éramos, né? Uma parte morre, né? Sim. E outra parte muda. Então, enfim. Mas eu me considero um privilegiado, né? Por ter tido a oportunidade de ter tido as respostas, ter tido o amparo. Eu fui muito ajudado, principalmente o Felipe. Se não fosse o Felipe, eu também não sei, né? Eu falo mesmo pelo Natan, se não fosse Natan eu tava ferrado. Sim. A gente conseguiu aí uma união de forças, de ajuda mútua, e direcionamos todo esse acontecido, né? Todo esse acontecimento e sentimentos, conseguimos direcionar ele para um lado legal, né? Eu ajudando as outras pessoas, o livro ajudou. Assim, eu nunca imaginei escrever um livro, né? Eu lembro que estava uma noite, eu já estava morando aqui, de madrugada, que a Cristina passou, porque eu continuei dormindo na cama do Natan, né? Que eu fazia aquelas projeções. Quem lê o livro vai saber. Então, a Cristina passou e já estava ligado, e eu só falei assim: eu vou escrever um livro. Isso veio assim, pá, né? Vou escrever um livro, meio que instantâneo, né? Escrever. E eu mesmo assim, nossa, escrever um livro, mas vamos embora. E eu já estava fazendo algumas anotações. Eu fazia o trabalho de madrugada, né? Fazia as meditações, projeção astral que eu estava buscando. E depois, quando eu parei, continuou vindo de madrugada umas intuições. Eu acordava e escrevia. Algumas partes do livro foi praticamente intuída. O último capítulo mesmo foi só intuição. Que começou a vir, né? Porque eu não tinha nada disso, né? Mas assim, a gente foi meio que se permitiu receber essas intuições, né? Então a gente direcionou, uma coisa foi puxando a outra, né? E acabamos na busca, uma das buscas, até fui com você, né? Na ayahuasca, não sei se você já pode falar nisso daqui. Então pode falar tudo, porque assim, vai ter os spoilers mesmo. Eu acabei soltando que vai ter uma coisa ou outra. A ayahuasca, ela foi uma ferramenta que proporcionou e direcionou muito a gente. A gente acabou criando o Luz da Gratidão, né? Que seria um grupo, né? O Luz da Gratidão, né? É um grupo que a gente começou por causa das nossas buscas e questionamentos, né? Porque a gente ia em alguns lugares que a gente era limitado e privado de certas coisas. Acabamos por vamos fazer nós mesmos, né? E para nós, né? A gente não tinha intenção nenhuma de abrir para ninguém, era muito família mesmo, né? Começamos a estudar esse lado da medicina, da floresta. Começamos a entender e ir em vários lugares, né? A gente ia num lugar para conhecer, ia em outro lugar para conhecer. Mesmo com o preconceito que a gente tinha no tempo. Mesmo com o preconceito, a gente não estava se ligando muito a isso. Isso foi o que acho que uma das chaves, né? Que a partir do momento que você se permite, fala assim, onde pode ter? Ah, lá pode ter, vamos lá ver. Mas lógico, com o pé no chão, né? Também não sem viajar na maionese aí, porque tem muito
Tem muito disso, né? De guru, tem em todo lugar. Não é nem uma religião, né? Exata, mas são pessoas que estão inseridas aí. Então, a gente acabou indo em vários lugares e mesmo com a ayahuasca, na maioria dos lugares quando algumas experiências que a gente poderia ter e ia ter, a gente era cerceado, porque como os lugares trabalham com muitas pessoas, então você não pode se mexer, não pode falar, não pode levantar, não pode fazer nada, então você não pode nada, né? O trabalho tudo bem, é a proposta da casa, né? Então a gente respeita, só que a gente acabou falando assim, vamos fazer, isso aqui tem a ayahuasca, tem muito potencial para você ficar ali sentado, né? Lógico, é muito bom, você tem uma expansão da mente, mas a nossa busca era outra, né? Sim. Lógico que a expansão é muito boa, te dá muitas respostas, mas a gente sabe que ela tem muito mais coisa que ela pode oferecer, e só que os lugares não permitiam. A gente foi em vários lugares, aí acabamos falando, vamos fazer nós, né? Aí começamos a correr atrás de onde conseguir a medicina, como conseguir. Mas antes do Luz da Gratidão, a gente já tinha o nosso grupo em família. Sim. Que a gente já estava estudando a espiritualidade de forma geral. A gente fazia de sábado, domingo, de sexta, né? A gente reunia a família e... E a resposta era, caramba, tentar entender o que o Natan... Porque depois não era só comigo, né? Não veio só de mim, né? Veio de outras pessoas, que às vezes era da família ou não era. Estranho totalmente, né? Isso é bom que ia dando umas confirmações, né? Que ainda mais para quem não sente nada, né? E às vezes você pensa, mas o cara é da família, o cara sabe, né? O cara conhece. Porque eu tinha às vezes, convívio total com a Natan. Então, aí quando vem alguém de fora e fala a mesma coisa, né? Igual você falou também quando nós fomos no Hélio Couto, que um cara que a gente nunca viu a gente e pontuou algumas coisas que eu, caramba, então é isso mesmo, as coisas batiam, coisas que falavam para você, né, nas reuniões que a gente tinha até antes, né, quando a gente ficava lá no quarto do Natan fazendo as pesquisas e começou a vir aquelas entidades e já passavam algumas coisas, eu falei, de onde tá vindo isso, né? Às vezes não tinha sentido as regras, normas e tal. A gente não tinha uma ideia do porquê que existia uma regra de... Por que a gente não pode perguntar para o Natan, inclusive, quem foi que fez, quem que cometeu o ato contra a vida dele, ou o que aconteceu. E por que não perguntar isso, né? Que era uma coisa assim, querendo ou não, é como se fosse assim. E é uma saída, né? Eu falava assim, eu também não sei o que pode perguntar, o que não pode. Mas aí começou a vir essas mensagens. Uma coisa que o pessoal tem uma dúvida, Edilson, é sobre... Isso aconteceu em 2015. E nós estamos em 2024 aqui no dia dessa entrevista. Você precisou de algum remédio, tarja preta, para te segurar nessa... essa barra, essa questão toda, a passagem do Natan? Não, isso é uma coisa que eu nunca gostei de perder a lucidez, de não ter o controle. Isso talvez um dos meus males, né? Inclusive no dia que fiquei sabendo que eu cheguei em casa, já estavam dando alguma coisa para Cristina, e aí também trouxeram um copo para mim, eu tomei, eu senti o remédio, né? Acho que sei lá o que tinha lá. A intenção era boa das pessoas, né? Sim. Mas eu cuspi na hora, porque assim, eu não quero estar dopado, não quero amenizar, sabe, perder. Isso é uma coisa, por isso que eu gosto da ayahuasca, por causa disso. Ela é ao contrário de dopar, ela te deixa expandido, você está mais do que consciente, né? Então, isso é legal. Não quero apagar, eu quero clarear as coisas, né? Então, nunca precisei de remédio, não. Talvez até precisasse, mas eu nunca... Porque tem um monte de gente que é do canal, que teve essa situação e que falou assim, não, agora eu quero viver. Mas agora eu não consigo sair dos remédios. E tem algumas coisas que, de repente, a pessoa ela não está conseguindo fazer.
fora do remédio também, é a parte da dificuldade de voltar a sorrir. Assim, eu digo assim, cada caso é um caso, sempre, para tudo. Sim. Tem pessoas que precisam, Sim. né? E ajuda. Tem pessoas que ajudam. Naquele momento, talvez a pessoa não suportasse, ou poderia fazer alguma besteira. Sim. Né? Que até eu também pensei em fazer besteira. Então, assim, é bom. Para algumas pessoas é bom, assim, é necessário, eu diria. Sim, bom não sim. é, mas é necessário. Mas, lógico, por curto espaço de tempo, né? Sim. Para a pessoa conseguir, assim... Como uma ferramenta. Aí tem pessoas que precisam mesmo, que se não surta. Eu acho que sim, não estou falando que o remédio... Não. Não é que ele faz mal, mas eu digo assim, é que tem muita gente hoje querendo sair e que fez a pergunta assim, mas como que ele está hoje? Como que está essa pessoa hoje? E como que... você acredita que essa busca deu uma ajuda, assim, como se fosse Na verdade, sim. O que... Lógico, eu estava focado em querer saber. Eu queria saber tudo, porque eu não sabia nada. Eu falei, pô, daqui a pouco, de repente, seu filho está morto. Saqueado. Como assim? Que isso? Onde? Né? E as perguntas vinham, eu vinha com a pergunta, ou com as respostas, ou com dizeres do Natan, e no caso para você, tinha aquela questão, no geral, das pessoas falarem assim, mas por que ele fala comigo e não fala com você direto, né? Pois é. Por que ele não fala com as outras pessoas ao redor? Por que é comigo, né? E isso, querendo ou não, dá uma pulga atrás da orelha de qualquer um, porque se ele quer falar com o pai, por que não fala direto? Essa eu até entendo, porque assim, eu sempre fui muito cético, né? Na verdade eu ainda sou, né? Mas não sou travado, eu tenho a mente aberta, né? Mas eu sempre mantenho o pé no chão, então não é assim, falando eu já estou acreditando, eu preciso ter provas, né? Eu sempre quero provas, então acho que é saudável isso. Mas eu não acreditava em nada disso, de vida após a morte. Eu não tinha. Falei, bom, ninguém nunca voltou para falar, ninguém nunca provou nada. Então, para mim era uma incógnita e eu não acreditava. Eu falei assim, acho que morreu, acabou, enfim. Eu sei que sempre acreditei em Deus, né? Mas e acredito no Criador, né? Porque é impossível, né? Alguém fez isso tudo aqui. Mas enfim. Mas eu não acreditava nesses lances de espírito. Talvez vá para outro lugar, mas não, enfim. Era uma incógnita, né? E aí, de repente, aí você veio falando lá, que estava falando com o Natan. Eu falei, caramba, né, meu? Falei, bom, vamos lá, né? Vamos lá. E aí, né? Vamos lá. Fala aí. Que ele quer falar com você, mas por que não fala direto? E fica essa trava. Mas depois de mim tiveram outros que nem me conhecem, né? Que nunca nem... pessoas mais velhas, mais novas, né? Homem, mulher. Homem, mulher, teve vários, assim, parece que quando você se permite, você está aberto, as coisas começam a vir, né? Mas tem que se permitir. Porque mesmo cético não quer dizer que você fechou as portas para todo mundo, ninguém pode falar nada a respeito. Não, eu só tenho o meu ponto de vista a respeito de todo mundo. O pessoal quer falar comigo de uma coisa, tá, vamos lá. Eu posso estar errado, né? Como realmente nesse quesito eu estava errado, porque eu não tinha confirmação nenhuma de nada. Mas quando você falou lá você, né, o Natan falou através de você, depois de alguns tropeços, né, sumiu tal, e coisas que você falou, aquilo que só eu sabia, né, só eu fiz, pensei e falei comigo, né, sozinho, em cima de uma moto, né, sem ninguém ouvindo, e não contei para ninguém. Aí você me fala exatamente onde eu estava, o que eu falei, o que eu pensei. Falei, e quase que eu não falo, né? Pois é, né? É que você também estava... Porque não fazia sentido para mim. Ele só jogava uma palavra de cada vez. E aquilo é muito maluco. Sentimento, né? E até decifrar, até a gente chegar nisso, né?
Mas isso aí foi onde deu uma guinada, né? A hora que eu falei, opa, tá aí, em algum lugar. Porque essa informação ninguém tinha. E aí, aí sim, na realidade foi aí que começou a nossa busca, né, na verdade. Sim. Foi nesse dia do enterro. Falando ainda sobre como que você vai ter essa resposta daquele que já desencarnou. Agora falando para os pais, que teve bastante gente que me chamou no privado, me chamou no YouTube e perguntou assim, é muito parecido, teve muitas histórias assim de pais que aconteceu isso daí com os filhos. Aí falou assim, mas como que a pessoa está hoje? E a pergunta é bem repetitiva, porém a pessoa fala assim, hoje, no seu ponto de vista, o que seria a pessoa buscar para ela poder ter uma resposta, não sei se igual a que você teve, mas a resposta que pelo menos te faz ter uma comunicação aqui comigo. No nosso caso a gente começou a tirar para tudo quanto é lado, né? A gente acabou, no momento que era mais fácil, nós fomos em centros espíritas, né? Kardecistas, fomos em centros de Umbanda. E não via nada, eu não conseguia meio que nada concreto, assim, mas uma coisa que eu acho legal é que tem alguns lugares sérios que fazem, demanda um pouco de persistência, que é a psicografia, mas tem que ser aquela que é totalmente gratuita, porque tem muita gente. Eu estou em alguns grupos, né, de mães e aparece sempre um pessoal que se diz médium, que para mandar o WhatsApp, que faz psicografia, R$25, R$15, que seja. Isso na verdade assim, isso não existe, né? Isso aí quer dizer, isso existe, mas não tem credibilidade, porque esse lance é caridade pura. Você não pode pagar por isso, né? É um lance que na verdade quem está fazendo, o médium só é um intermediário, né? Quem está fazendo a caridade na verdade são a espiritualidade, porque você se permitiu ir atrás. A Verônica conseguiu uma vez também, pelo site mesmo. Tem alguns lugares sérios que fazem ao vivo. A gente foi, né? Chegou aí lá no Fernando Bem também para conhecer o trabalho dele. Vale muito a pena conhecer os trabalhos de psicografia, porque tem uns médios que o grau de precisão... A fineza é muito grande, os caras trazem detalhes que não tem como negar. Porque ninguém nem sabe que a gente vai aparecer num lugar. Tem lá 2.000 pessoas, o problema é isso, né? Tem 2.000 pessoas e faz 8 psicografias, é complicado. É porque tem pouco médium para muita resposta. Tem muito trabalho e pouco trabalhador, né? Mas enfim. Mas tem tem cartas que, querendo ou não, de outros filhos, né? Que acabam vindo te ajudando, né? Com as mensagens que ajudam. Assim, não é o que você queria, mas às vezes vem. Às vezes vem, parece que é para você, mas talvez não deixe de ser. E a gente não só foi em lugar de religião, a gente foi também no professor Hélio Couto, de mecânica quântica, no professor Wagner Borges, de experiência fora do corpo. Dessas coisas assim, que parecem serem doidas, você chegou de 2015 para cá, estudando e tal, você chegou a ter alguma comunicação, você direto e o Natan? Então, a única, parece coisa de louco, né, mas enfim, que eu tive uma experiência, assim, com a ayahuasca, eu tive algumas experiências de sentir e visualizar, e é uma coisa que é meio, não dá para explicar, né? Não dá para explicar, mas você sente que é ele, que ele está ali, e enfim, você sente, é complicado, mas com a medicina da ayahuasca eu consegui, mas eu consegui uma vez também, e uma vez só também, depois nunca mais, eu consegui sentir o Natan como se eu tivesse incorporado ele. Foi como a gente fez quando a gente estava buscando também, a gente fez foi aqui mesmo, aliás foi aqui, isso aqui, nessa grama aqui, com o cogumelo. O cogumelo também trabalha basicamente igual a ayahuasca, né? Bem parecido, né?
E com essa medicina do cogumelo, eu senti... Eu nem estava pensando nisso, eu estava em outros pensamentos. Daqui a pouco eu senti como se tivesse... Ele estava vendo através dos meus olhos, eu senti que era ele, mas é uma certeza tão inquestionável, assim, não precisa falar nada, nem se apresentar, assim, tipo, é o Natan. E aí já fiquei eufórico, né? Eu lembro que eu estava com as mãos na grama assim, eu sentia que ele estava vendo pelos meus olhos e ele estava sentindo a grama através das minhas mãos. E aí... Eu lembro que assim, eu até fiz tinha um outro rapaz do lado e eu fiz uma piada, né, do rapaz, e ele riu e a gente riu junto assim, né, foi um negócio mágico assim, mas durou alguns segundos, né, aí ele saiu, foi muito ruim porque parecia que eu fiquei vazio, né, eu senti um vazio de novo, mas foi uma sensação incrível e assim, eu sei que eu estava totalmente lúcido e é um negócio que são coisas de medicina, é difícil você colocar em palavras, né? Sim. Mas eu tive esse presente. A pergunta que vem então em seguida é o seguinte: como que você sabe que aqui hoje você está falando isso daí e tal? Hoje o que te dá uma certeza de você falar assim, mas não foi uma viagem do cogumelo? Você ainda consegue sair daquela questão hoje sem medicina nenhuma e você consegue ter a certeza que não, foi ele que eu senti. Eu tenho, porque assim, ainda teve uma confirmação contigo, que você estava lá dentro da casa. Sim. Né? E você me falou depois, no final eu nem tinha falado nada, né? Normalmente eu fico com uma experiência meio que assimilando ainda, e quando a gente terminou o trabalho que a gente tinha feito, aí você falou que a hora que você estava lá dentro, você até não entendeu direito, né? Porque você falou assim, ó, o Natan falou com você, falou assim, ó, eu vou lá mostrar pro meu pai que dá para incorporar, que ele pode incorporar. Você falou isso assim, né? E aí falei, puta, outra confirmação, que eu não tinha falado nada para ninguém, e que o Natan veio, não tinha, só foi no final. Então assim, vinham muitas confirmações assim, desse jeito de uma ligação mesmo sem ter conversado. Sem ter conversado. Igual, assim, eu estava aqui, acho que um pouco antes, eu sentia a presença do meu pai e eu sabia o que ele queria falar, e era um lance nosso, né? E eu falei, tá tudo certo. Eu falei, pode ir lá dentro que o Ivan tá lá, né? Meu irmão Ivan tá lá. E aí vocês também isso eu não falei, depois você fala assim, ó, o seu Mauro veio aqui e falou isso, isso e isso. Seu Mauro. Então assim, umas coisas, né? É lógico, tem gente que usa essas substâncias, principalmente o cogumelo, para fins recreativos. Sim. Né? Música técnico, né? E bebida, não sei o que lá. Funciona, não tem assim, não tem busca, né? Ele vai ter uma expansão. Se ele tiver numa frequência legal, ele vai acessar coisas legais. Se ele não tiver muito bem, ele vai dar aquelas bad trip que os caras falam, né? Porque a gente está num contexto largado, né? E o nosso trabalho não, a gente sempre trata tudo como estudo. Nós estamos buscando um contato com o divino, buscando respostas, entendimento de como funcionam as coisas. Então, assim, a gente tem assim uma condução, a gente usa a mesma substância, só que a gente direciona ela para um negócio muito positivo, né? E a espiritualidade aproveita essa ferramenta e a nossa busca e consegue trazer as coisas, né? Assim, alguns presentes, eu considero um presente, né? Porque eu sei que muita gente que até busca, mas talvez não, sei lá, com medo ou com algum preconceito, não tem até hoje uma resposta, né? Você vê, eu sei que tem pessoas que, quando a gente foi lá no Fernando Bem, nas cartas de Fátima, a gente foi, mas eu sabia que não ia ter nada para nós. Porque eu tenho certeza, assim, da minha parte, a gente foi mais para conhecer o trabalho. Sim. Porque eu não queria uma psicografia, não é que eu não queria. Eu não precisava de uma psicografia, porque eu já tenho várias
né? Eu tenho várias psicografias feitas aqui por pessoas diferentes durante os rituais da ayahuasca. E eu sei que também, e ali tinha, sei lá, 2.000 pessoas que vão em todas as reuniões e não conseguem uma carta. Então, quer dizer, eu sou um privilegiado nesse aspecto. E eu sei que se o Natan estivesse lá e tivesse a oportunidade, ele ia dar a vez dele para alguma pessoa que nunca teve. Então, assim, nós fomos mais para sentir o lugar, ver o trabalho de perto, que é um trabalho muito bonito, mas sem expectativa de receber nada, porque eu não me acho, não acho que eu, né, que eu talvez até teria, né, uma chance maior, mas não me acho no direito passar na frente daquelas pessoas que estão buscando lá há muito mais tempo, né? E que de repente tem só esse canal de comunicação. Sim, Porque assim, ó, você acredita que tudo isso que você buscou, que tenha sido então uma ferramenta, né? Para que você pudesse ter hoje, querendo ou não, você falou assim, você não acaba sendo cético porque acaba não recebendo mensagem, não escuta Natan, não vê e tal, mas de repente, através da ayahuasca ou do cogumelo, de uma busca, né, indo em um ou em outro, que vai chegar e vai que vai chegar com uma informação e vai soltar ali, você acredita que isso fortalece você como pessoa? Porque querendo ou não, independente de ser 9 anos, né, que eu estava falando com uma outra pessoa que falou assim, ó, tem 35 anos, na verdade, que o filho dela desencarnou. Eu falei, mas pode ter 70 anos que o filho desencarnou, a saudade vai ter. Você acredita que isso, pelo menos assim, te dá um apoio, essas buscas? Com certeza. Com certeza. Porque tem muita gente que tá no sentido de querer sair de casa para buscar essas coisas, mas assim, muitas vezes tem medo. E a gente também tinha medo, né? Tinha, mas a gente foi com medo mesmo. Né? A ideia é essa, porque a busca, além de teve esse retorno, né? Porque eu acho que tudo tem uma consequência, né? Você vai atrás, se você for atrás, você vai ter. De um jeito ou de outro. Se estiver aberto, vai receber, né? Tem que estar assim. E isso te dá também um propósito, né? Porque não é você ficar só lamentando, né? Vamos atrás. Com preconceito mesmo. Eu lembro que a gente chegar nos lugares lá, na primeira vez que a gente chegou lá na Oca, né? Você também colocou. Cara, negócio de índio, negócio de preto velho. Eu falei, pô, meu, né? Não é minha praia, né? Mas vambora. Eu tô aqui. Né? E assim, na verdade, as primeiras vezes que eu fui, também nem entrei na força, né? Não foi de cara também não, porque eu tenho um organismo um pouco mais resistente. Então pra mim, tive que persistir. Né? É importante você ter falado isso daí. Então pra quem não está entendendo essa conversa, quando eu disse foi consagrar a primeira vez a ayahuasca, vamos dizer assim, todo mundo entrou na força, todo mundo viu algumas coisas, ou teve contato com entes que desencarnou, teve respostas dos espíritos, da espiritualidade, mas aí você ficou umas 4 vezes que você foi... 4 vezes e nada. Aconteceu nada, né? E o Ivan também. Então a importância da insistência, né? Persistir. Da persistência, na verdade, porque assim, querendo ou não, você está buscando uma resposta que pode ser que de um lugar não deu certo, mas só foi naquele um lugar, né? A gente foi em muitas casas de Umbanda, em muitos espíritas, em muitos lugares que tem e que tem outros trabalhos, né? O Moisés Zagui. Sim, nós tá tirando para todo lado. Teve algumas experiências também com curso de clarividência, né, que a gente fazia. Sempre vi algumas confirmaçõezinhas assim, mas não, para mim era tudo muito superficial, não ia muito a fundo. E até a experiência fora do corpo, isso para mim também eu já vi que não rola. Consegui. Então, aí eu ia chegar nas cerejas do bolo. Você conseguiu alguma vez sair do corpo? Consegui umas 6 vezes. E ter certeza que isso daí é real, que não é um sonho? Você fica muito lúcido, assim. Você nem percebe que
que você tá, porque é tão igual e às vezes, porque é isso que é, não é sempre igual, né? Às vezes você sai numa frequência maior, melhor, uma frequência não tão boa assim, mas todas as vezes que você sai, você sabe que você saiu, que você se não tá normal, mas assim, depois eu fiz acho que durante uns 3 anos seguidos, todas as madrugadas. O relógio despertava 3 horas da manhã, eu ia para o quarto do Natan para fazer as técnicas de projeção. Chegou um tempo, não precisava nem de relógio mais, acordava e já ia. Mas você sente, mas o problema meu é o seguinte, quando eu percebia que eu estava fora, eu lembro que eu saí no corredor, eu sempre ia de madrugada, eu ia lá no terraço e eu olhava a rua lá, eu fui inclinado e flutuando assim, os dedos do pé arrastando no chão, falei, nossa, aí cheguei lá muito rápido. Aí eu falei assim, puta, tô fora do corpo. Beleza, aí dei um pulinho assim, que a gente faz os testes, né? Isso. Dei um pulinho e comecei a flutuar. Falei, puta, o Natan, né? Primeira coisa. Mas aí, esse era o meu problema. Que quando eu conseguia e tava lúcido, e sabia que o meu destino, né? Meu objetivo era ver o Natan, a emoção vinha. Aí quando eu emocionava, o coração acelerava e puxava. Aí voltava pro corpo na hora. Então assim, minhas projeções duravam até eu me tocar que eu estava fora. Então assim, 3 minutos, 2 minutos. E a hora que eu estava fora, que eu via, a emoção me puxava. Aí depois eu fiquei acho que 1 ano ainda fazendo e não conseguia mais nada. Aí falei, não dá, não é minha praia. Certo, apesar que hoje em dia, depois de muitos anos, a gente tinha esse contato, né, com as entidades, é demais. Então, durante uns trabalhos, que a gente faz um trabalho mensal, né, vamos colocar aqui, com a medicina da ayahuasca. A gente faz um trabalho mensal aqui, um grupo fechado, né? A gente está melhorando a estrutura aqui para poder colocar para mais gente. Porque, como eu estava falando no começo, a gente começou a fazer só nós, a família, né? A ideia era só um estudo nosso. Mas aí vem um parente, né? Aí vem outro parente, aí vem um amigo, pô, meu amigo queria conhecer, daí começamos a abrir um pouco mais. Já está vindo, né, um certo número de pessoas já, que um chamou outro, mas a gente não divulga porque a gente ainda precisa melhorar a estrutura para poder receber mais pessoas. É na minha casa, então assim, a gente está um pouco limitado. Mas a gente faz esse trabalho mensal com a medicina da ayahuasca e semanalmente, normalmente, né, todo sábado a gente faz esse grupo de estudos. Então, por isso que eu falo que são privilegiados, assim. Então eu tenho contato com várias entidades, principalmente através do Felipe e dos outros mestres também, mas principalmente através do Felipe. E a gente consegue conversar com eles e consegue passar algumas coisas. E até acho que o Preto Velho falou para mim esses dias que agora estaria mais liberado para eu poder fazer essas saídas do corpo e tal, que tinha uma trava aí que me segurava, mas depois de um processo que a gente teve aqui, que eu passei, assim, agora se deu um passo a mais, agora vai dar certo. Só que agora eu não consigo mais fazer. Mas está tudo bem, está tudo certo. E aí eu indico para quem não... vai ter o acesso ao livro, porque você vai ter muito mais do que isso que a gente está conversando aqui, do porquê e toda a questão de busca, e pelo menos vai dar umas ideias, porque você não fique... Tem muita gente que falou assim, eu estou com dificuldade de sair da minha casa agora, porque ficou muito tempo trancado no quarto, e quais né? E agora que eu tô com esse medo? E aí foi legal, você falou, vai com medo mesmo, não tem mais o que fazer agora, a não ser buscar por algumas respostas, né? E aí, como você tocou no assunto de grupo de estudo, agora vai minha pergunta, então. Tendo esse grupo de estudo aqui de sábado, estaria aberto a essas pessoas? Então, hoje, para quem quiser conhecer o Luz da Gratidão, o grupo de estudo e o trabalho com a ayahuasca, que são
dois projetos dentro do Luz da Gratidão, né? Porque o grupo de estudo a gente não consagra a ayahuasca. Ele é uma atividade que é todo sábado, aberto, gratuito. Sim. E que pode vir tanto vó, quanto neto, quanto tia, quanto sobrinho, não tem problema, né? Que venha de coração aberto, porque vai ter um dia que pode ter incorporação com um tipo de espírito ou outro espírito, ou chegou aqui, é um grupo, tá bem no dia que a gente vai fazer um trabalho com clarividência. Então, às vezes, para não ficar boiando, aí eu falo assim, entre em contato comigo para você falar que você vai vir. Que aí eu já te direciono da melhor maneira possível, né? Acho que pode até deixar mais livre, não sei quantas pessoas estão interessadas, se vai querer vir tudo no mesmo dia, mas assim, falando com o Felipe, a gente consegue coordenar isso aí, porque assim como começou o grupo Luz da Gratidão, não começou de uma vez, né? Sim. A gente foi fazendo seguindo o fluxo. A gente se permitiu e recebeu as intuições, vamos fazer isso, acabamos, estamos aqui hoje. É a mesma coisa do grupo de estudos. A gente tem um número de pessoas pequeno, está tranquilo para fazer, às vezes em mais, às vezes em menos. Se a partir do momento começar a vir um volume muito grande, aí a gente vai pensar numa estratégia aí, aumentar o grupo, os dias, ou limitar, colocar uma lista de intenção para limitar as pessoas, para poder, porque nossa ideia sempre foi essa, né, assim, não abrir para muita gente, porque a ideia não é essa, né? Quando você abre muita gente, você começa a perder, principalmente no ritual de ayahuasca, você perde qualidade, eu acho, né? Você não tem mais aquele contato, né, mano a mano, você começa meio que colocar limitações maiores para poder controlar o maior número de gente, né? Então, igual a gente encontrou muito por aí. Então a ideia não, pelo menos a princípio, tá tranquilo. Mas começar a vir muita gente, a gente vê o que faz, né? Igual a gente sempre faz, né? Vamos fazer e ver o que dá. Então assim, tá aberto o grupo, quem se interessar, quiser um dia conhecer, fala com o Felipe, né? Acho que não vai colocar lá, mas enfim. E aí vai conversando com ele. A ideia nossa é nunca, pelo menos a nossa ideia não é de fechar a porta para ninguém, né? Quem chegar de coração aberto, né? De chegar com paz e respeito, dá tudo certo. É isso aí. Né? Mesmo se tiver preconceito, porque a gente também tinha preconceito, mas tava com a mente aberta, tava com o coração aberto, tava e assim, uma coisa, buscando. E agora a gente tem até uma previsão, né, que antigamente, isso porque eles pediram, né, porque antigamente a gente só vinha e deixava vir quem viesse, mas eles bateram o pé e falaram que a gente tem que ter uma agenda. Não, tal dia vai ser tal coisa. Então assim, ver com o Felipe, a gente já sabe, ó, esse final de semana vai ser com essa entidade, esse final de semana vai ser com essa entidade. Quer dizer, as pessoas mesmo não tendo tanto preconceito, se identifica mais com uma entidade ou outra, né? E para quem não sabe também, sobre o que a gente está falando, parte de ayahuasca, cogumelo, aí depois a gente falou de grupo de estudo, a gente falou de saída de corpo, a gente falou de um monte de coisa, mas no final das contas a gente foi atrás de documentação. Então aqui, né, o Luz da Gratidão, a gente tem um documento de igreja aberta, porque só pode trabalhar com essas medicinas se for para fins religiosos. Então nós estamos legalmente dentro da lei, e por isso também a gente quis fazer uma coisa assim, só em família mesmo. Mas aí para isso a gente quis estruturar essa questão de ter documento, mas é em família, né? Então a gente continua fazendo isso daí, até porque como você falou, como o Edilson disse aqui, né? A gente está na casa do Edilson, então é a casa deles mesmo, e que eles estão abrindo as portas. Então a gente vai sempre limitar esse número de pessoas para que a gente consiga continuar fazendo esse trabalho. Depois do livro, um monte de gente leu, ficou tão, né, a fim de querer vir conhecer, que veio conhecer, né? Sim, algumas pessoas já vieram através do livro, já comungaram aqui
Sim. E tiveram experiências muito, muito legais. Eu fico muito feliz, isso me dá uma... E vai estar no livro o depoimento das pessoas, de algumas? Tem umas que nessa versão eu incluí alguma coisa, porque quando eu fiz o audiolivro, que eu nem queria muito fazer, mas pela sua insistência acabei fazendo, e foi muito bom porque alcançou outras pessoas que não curtem muito ler ou têm dificuldade de ler, e foi muito legal. E também para fazer o audiolivro eu tive que fazer meio que ler o livro parágrafo por parágrafo e consertar, então assim, fiz uma revisão, acabei fazendo uma revisão no texto, que ficou melhor, e já atualizei o e-book também, e o arquivo da gráfica, então deu um up legal, e assim, acho que tem uns 2 meses, 3 meses, eu não sei. Tem pouquíssimo tempo. Eu sei que já está com 2.000 e poucas visualizações. E o livro demorou, o livro até que no primeiro mês deu 1.000 downloads, depois agora está em 3.000 e pouco. Mas fora do Brasil? Tem 14 países que tem download já do e-book. É legal que o Google dá um relatório. É gratificante, né? Assim, e tive alguns feedbacks muito legais das pessoas que leram o livro e entraram em contato. Então, quer dizer, é o que a gente falou no começo, né? Assim, vamos fazer. Se a gente ajudar uma pessoa, sim, já valeu o trabalho. Sim, aí você vê que ajuda mais ainda, fala, pô, meu, que bom, né? Que bom. Entrou em contato comigo a pessoa lá de Angola, né? Que eu te falei, depois que leu o livro. Então, que estava pensando em suicídio e me ligou bem num momento desse aí, a gente conseguiu ter ali, mas logicamente que a gente, né, não quer que você chegue nessa parte, né, mas sabe, sei lá, da onde, até esqueci depois também, a pessoa acabou perdendo o bebezinho, né, do casal, o casal se separou, e aí, depois de uma conversa, sei lá, não sei se eu falei, mas a pessoa disse que sim, eu falei por telefone, né, falou que eu disse alguma coisa de que o casal ia voltar e que ia ter outro filho, e aí teve mesmo. Ela estava grávida, depois de 3 meses, ela me mandou uma mensagem. Falou que nem ela sabia que estava grávida, né? E o bebezinho nasceu por agora, Gilson. Então eu fiquei feliz pra caramba, assim, que bom que a família, né, continua. E que as coisas, a pessoa vai dando andamento, assim, nas coisas. É uma coisa louca, às vezes é uma grande chance desse bebezinho aqui de agora é o mesmo que morreu há pouco tempo atrás. Às vezes eles precisavam passar por um processo aí, e é legal que agora eles meio que já pagaram os karmas aí e o negócio vai ser mais leve. Mas sei lá, cara... Mas é maluco porque assim, se não fosse o livro, a pessoa não ia chegar nisso daqui, então assim, eu fiquei feliz pra caramba de receber isso daí. E... Edilson, agradeço a sua disponibilidade, a parte da sua entrevista. Eu acredito que vai ter mais coisas assim depois desse vídeo aqui, né? Mais perguntas a respeito, muita gente me chamando, e aí eu aproveito para falar o seguinte, para você que já escutou o vídeo, o audiobook, que já leu o livro, alguma coisa assim, tiveram alguma experiência aqui conosco, né? Deixe seus comentários aqui embaixo, porque vai estar sempre ajudando outras pessoas. E caso você tenha lembrado de alguma coisa que de repente eu não perguntei, mas que vale muito a pena colocar aqui agora, nesse momento, seria ótimo que você colocasse para que a gente consiga ajudar o maior número de pessoas. Não estou lembrando de nada não, mas acho que por enquanto tá bom, qualquer coisa a gente acrescenta aí em algum momento. Então tá certo, gratidão, Edilson. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, mas compartilhe esse vídeo com alguém que de repente, a gente fala sempre dos pais que perderam filho, mas teve bastante coisa daqui também que foi o irmão, sim, que foi a mãe que desencarnou. A questão no geral é quando a pessoa não consegue mais dar o próximo passo do que eu faço agora, porque é uma parte bem complicada, e esse livro, nesse caso, é só para dar uma ajuda, assim, é um ponto de vista
né, do Edilson, minha também, e um pouco, e esse canal está servindo para isso também. Então, mais uma vez eu insisto, compartilhe, aproveita que você está aqui no canal, compartilha para alguém que de repente você está sentindo que vai ser legal, ou que está pensando em vivenciar algumas experiências, ou que está precisando de um contato, né? Como a gente falou, foi psicografia, foi na Umbanda, foi no espírita kardecista, eu acho que foi numa outra que eu não estou lembrando agora o nome de uma religião. Mas a gente foi buscando um pouquinho de cada, que em conhecimento, se a gente for falar, a gente já chegou no hinduísmo, no budismo, no jorei, né, em vários tipos de trabalho que vale a pena conhecer, saber e aproveitar que o Brasil é aberto para todo tipo de religião, todo tipo de trabalhos, de busca com os espíritos mesmo, né? Independente da religião. Então, assim, grupos filosóficos, grupos espiritualistas, de forma geral, para que você dê uma chance para você mesmo, né? Tendo que quebrar esses preconceitos aí. Pelo menos essa foi a busca que a gente fez. Acredito que a gente vai buscar o resto da vida essas questões, né? Então, beleza. Gratidão mais uma vez, Edilson. Imagina, Valeu demais.